E aí, galerinha, como é que vocês estão? Hoje vamos começar mais uma aula do Educa PE. E o nosso assunto de hoje se chama Movimentos da Terra. Daí você pode começar a perguntar, movimentos da Terra? Quer dizer que a Terra se movimenta? Não é a gente que está se movimentando, não? Sim, nós estamos em movimento, mas o nosso planeta, nosso querido planeta Terra, ele tem movimentos. E antes de nós começarmos o nosso assunto, eu gostaria que vocês vissem essa linda animação falando sobre o movimento da Terra. E aí, pessoal? Foi bem legal aquela animação sobre os movimentos da Terra. Eu posso dizer que adoro assistir desenho. Mas eu gostaria que vocês ficassem ligados aí na telinha. Quando você começa a observar aí na telinha sobre a questão do movimento da Terra, nessa imagem você pode observar que o nosso planeta ele está uma parte iluminada e outra parte não está iluminada. Isso quer dizer o quê? Que devido ao movimento da Terra, em uma parte do nosso planeta vai ser dia e na outra parte do nosso planeta vai ser noite. E ligadinho aí na nossa telinha, né, tem uma animação. Nessa animação você pode observar que existe o Sol, né, existe o nosso planeta realizando aí o movimento de translação. E ele faz esse movimento de translação e de rotação. Quando a gente fala de movimento de translação, está se falando do movimento que a Terra ela faz em torno do Sol. A Terra ela vai girar, né? Ela vai fazer um círculo, né, em redor do Sol. E isso daí vai custar cerca de 365 dias e 6 horas, esse movimento. E ao mesmo tempo que ela está girando em torno do Sol, ela também gira em torno de si própria. Bora continuar ligado aí na telinha? Veja que nessa próxima imagem, o Sol está bem pequenininho, né? Mas o interessante mesmo é que você veja que a Terra ela está girando. Né? E vocês sabem que no nosso planeta Terra vai existir os continentes. Quando eu falo assim dos continentes, eu estou falando aqui da América do Sul, eu estou falando ali da Oceania, onde a gente vai encontrar a China, o Japão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por enquanto, aqui no Brasil é dia, lá no Japão está sendo noite. E o nosso planeta, ele é praticamente uma esfera, e se você pode ver, nessa animação, ele está no movimento de rotação, né? Ele vai girando, girando, só que existe uma inclinação. Ele vai continuando a inclinação dele e continuando a inclinação dele, mas observe só que o Sol ele começa a emitir ali a sua luz, emitir os seus raios solares. E esses raios solares, observe que ele vai começar a partir dos que a gente chama dos trópicos, né? Que é o trópico da zona temperada, da zona tropical, da zona subtropical. E aí vem a questão das fases. Das fases de quê? Das fases do outono, do verão. Quando eu falo isso, eu estou falando da questão do clima, né? De inverno, da primavera. Isso tudo daí vai se dar, lógico, ao movimento que a Terra ela está fazendo, da sua rotação e da sua translação. Bom, o nosso planeta Terra, quando ele vai ter aí um diâmetro de 12.756 quilômetros, quando eu falo de diâmetro, eu estou falando de um círculo, tá certo? A questão do círculo ali, a medida daquele círculo, a gente vê a questão do diâmetro. E aí a gente vê na linha do Equador.
Fica aí ligado na telinha. Na telinha a gente tem o nosso planeta Terra e aí ele diz o seguinte, que a Terra ela é uma esfera, né? Só que essa esfera ela não é perfeita, ela é achatada, principalmente nos polos, e esses polos eles vão ser atravessados por um eixo imaginário. E daí você começa a ver, quando eu falo dessa questão do círculo, eu estou falando da questão do diâmetro. E esse diâmetro daí é justamente o que mede 12.756 quilômetros. Bom, o nosso planeta, ele na realidade, ele é uma esfera. Só que pela imagem de um satélite, mal a gente pode perceber, né? Porque a Terra ela é levemente achatada. E quando diz que ela é levemente achatada, é justamente nos polos. Já ouviram falar dos polos? A gente tem o Polo Sul e o Polo Norte. E ela é justamente achatada nesses polos. E devido a isso, a gente diz que o nosso planeta ele é geóide. Bora continuar aí na telinha? Na telinha a gente começa a ver aí a linha do Equador. A linha do Equador, né, a gente faz o seguinte, traçando-se um círculo imaginário igual à distância dos polos e perpendicularmente ao eixo terrestre, temos aí a linha do Equador. A linha do Equador ela vai dividir a Terra em duas partes iguais, que são denominadas de hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Veja que essa linha do Equador, né, ela justamente divide a Terra em duas partes. E pode observar na telinha que a Terra ela está inclinada, ela não está reta, né? Nossa Terra ela tem aí uma inclinação. Então, como vocês podem observar aí na telinha, nós vamos ter o nosso planeta. Observe que ele está inclinado. E essa inclinação daí, a gente tem alguns círculos que a gente chama de círculos menores. Começando pelo Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio. E esses paralelos, eles vão dividir a Terra. E eles dividem a Terra em zonas que a gente chama de zonas climáticas, que podem ser intertropical, subtropical e as zonas polares. O movimento de rotação quer dizer o seguinte, a Terra ela vai girar em torno de si mesma, ao redor do seu próprio eixo imaginário. E nós vamos ter aí uma duração de 24 horas. Chamamos esse período aí de dia. E vamos ter algumas consequências. As consequências, na realidade, vai se dar em relação à questão da sucessão dos dias e das noites. Vai existir um espaço em que a Terra leva um tempo para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. A gente vai ter dois períodos. O período que é um período mais claro, que a gente chama de dia. A gente vai ter o outro período, que é um período escuro, que iremos chamar de noite, que a gente chama da face oposta. E quando se fala do período claro, a gente fala aí da face da Terra que está voltada para o Sol. Esse movimento aí de rotação, que a Terra ela vai dar uma volta em torno do seu próprio eixo, é justamente entre 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E daí começou a originar as horas e os fusos horários, que criam um movimento aparentemente em relação ao Sol. Bom, eu falei para vocês sobre o movimento de rotação que a Terra dá em torno de si mesma, em torno do seu eixo de inclinação. Só que existe outro movimento, que é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra ela vai dar ao redor do Sol, né? Esse movimento ele vai ter uma duração. Ele tem uma duração aí de 365 dias e 6 horas. Daí você pode me perguntar, como assim? O ano ele tem 365 dias e essas 6 horas,
como é que a gente pode contar? Elas simplesmente somem? Não. Acompanhe o meu raciocínio. Se você tem 6 horas e soma mais 6 horas, vai dar quantas horas? 12 horas. Se eu somar com mais 6 horas, vai dar 18 horas. E se eu colocar mais 6 horas, vai dar 24 horas. Então, começo a imaginar que um dia, em relação à questão da rotação, dá o quê? 24 horas. Então, a cada 4 anos, essas 6 horas, elas são somadas e a gente diz que vai existir o ano bissexto. Isso quer dizer o quê? Que em um ano, em vez de ter 365 dias, nós iremos ter 366 dias. É o ano que a gente chama de bissexto. É justamente no mês de fevereiro que é acrescentado esse dia daí. Bora voltar ali para a telinha? Na telinha você pode ver que o Sol está emitindo ali os raios solares. O nosso planeta está inclinado, né? Ele tem um eixo de rotação. E dá para observar que a parte que está sendo iluminada da Terra é justamente a parte que tem um dia. E a parte que não está sendo iluminada da Terra é justamente a parte da noite. Esse é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, que é denominado movimento real e que se dá no sentido do oeste para o leste. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a vara de gnomo. Antigamente, a gente não tinha como medir a questão das horas do nosso dia. Eu gostaria que a gente voltasse para a telinha para que vocês observassem aí a vara de gnomo. A vara de gnomo a gente coloca ela em um determinado local e durante o dia é lógico que o Sol ele vai ser iluminado durante o nosso planeta e você pode observar essa sombra. E essa sombra daí, de acordo com o movimento de rotação, ela vai mudando. Foi daí quando começou a surgir os primeiros relógios. Então a gente tem aí uma imagem de um relógio solar. Só que esse relógio solar, ele só media na realidade as horas e não os minutos. E isso só poderia acontecer durante o dia, devido à iluminação dos raios solares. Então ele poderia medir as horas do dia. Mas e a noite? A noite não teria como acontecer, porque não tinha os raios solares, né? Não era o dia, a parte do planeta ela não estava iluminada, então esse relógio, na realidade, ele vai ser um relógio solar. Vamos ver aí o movimento aparente do Sol. Na telinha, você pode observar que o Sol ele vai ter o seu nascente e o seu poente. Quando se dá por volta das 6 horas, ele começa pelo oeste. E daí, com o movimento de rotação da Terra, a partir de 9 horas, o Sol ele vai começar a se encontrar em uma parte da Terra, a sombra ela vai ser diferente. Quando dá às 12 horas, você pode observar e olhar para o céu em relação até mesmo à questão da sua sombra, né? Que ela não tem um tamanho muito grande, o céu fica praticamente em cima de nossas cabeças. A gente chama isso de ponto de zenite. Às 15 horas, o Sol ele já começa a se pôr ali pelo lado do oeste e às 18 horas ele vai se pondo e desaparece. Por quê? Por causa do movimento da Terra. E esse movimento da Terra vai fazer com que em uma parte da Terra vai ter o dia e na outra parte da Terra a gente vai ter o Sol. Bom, nós estamos falando sobre os movimentos da Terra. Quais são os movimentos da Terra? Rotação e translação. Só relembrando para vocês, a rotação ele é um movimento que a Terra ela dá em torno do seu próprio eixo e a translação
é o movimento que a Terra ela vai dar em torno do Sol. Então eu gostaria que a gente voltasse para a telinha para a gente poder ver esses movimentos daí. Devido à inclinação que a Terra tem e devido à translação e o momento em que a Terra ela está dando ali a volta ao Sol, nós iremos ter as estações do ano. Ou seja, vamos ter o verão, o inverno, o outono, a primavera, tudo isso em relação à inclinação do nosso planeta e os raios que vão ser incedidos pelo Sol. Tá? E como eu disse para vocês, nosso planeta ele tem aquela linha imaginária que vai dividir o nosso planeta em dois e nós vamos ter as zonas que a gente chama de zonas temperadas, que são as zonas climáticas. Continuando aí na telinha, a gente pode observar bem essa questão das zonas climáticas. Na zona climática eu vou ter, primeiro, a zona polar, Antártica, que é no caso, como eu disse para vocês, que a Terra é dividida em duas partes, onde eu tenho a zona polar Antártica e eu tenho a zona polar Antártica do Polo Sul e do Polo Norte. Eu vou ter a zona temperada Norte, tenho também a zona temperada Sul e a zona intertropical, que é justamente onde fica a linha do Equador. É onde nós recebemos a maior incidência de raios solares. É por isso que nessa linha do Equador é onde nós recebemos a maior incidência de raios solares. Né? Ela é uma zona intertropical. O nosso clima ele é muito diferente em relação à zona temperada e em relação à zona polar. Justamente porque na zona intertropical recebemos uma maior incidência solar. E daí vai começando a diminuir. Diminuir como? Na zona temperada já não recebe tanta incidência e na zona polar aí que vai receber bem menos incidência dos raios solares. E isso daí vai interferir justamente na questão da temperatura e do clima. Continuando aí na telinha, nós podemos ver a questão das estações do ano. Por exemplo, o inverno e verão no hemisfério sul. Enquanto em um hemisfério a gente tem a questão do verão, no outro hemisfério, devido à questão da inclinação, nós iremos ter o inverno. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou alguém já comentar que, por exemplo, enquanto nós estamos aqui vivendo o inverno, as pessoas que moram na outra parte do planeta, por exemplo, na Europa, está tendo um inverno e bem forte. Lá vai estar tendo neve, vai estar caindo, como é que se diz, granito, vai ter um clima completamente diferente do nosso clima. Isso se dá devido à nossa inclinação, né? Inclinação do nosso planeta, inclinação dos raios, que são os raios solares. Bora continuar falando sobre as estações do ano, né? Toda vez quando a gente lembra das estações do ano, você vai lembrar verão, inverno, primavera, outono. E daí eu gostaria que vocês observassem aí na telinha. Nós vamos ter o que a gente chama de solstícios, que são as épocas onde os hemisférios norte e sul são desigualmente iluminados. Eu vou ter o solstício de verão. Isso quer dizer o quê? Os dias eles são mais longos do que as noites. Eu posso morar aqui em Pernambuco e eu posso ver que o sol ele vai até às 6 horas. Mas basta você ir para o Rio de Janeiro e você pode ver que o sol ele ainda continua, né? E ele vai continuar mais ou menos até umas 8 horas. Das 8 horas da noite é quando o sol no Rio de Janeiro ele está se pondo. Por quê? No solstício de verão, os dias eles são bem mais longos do que as noites.
Nos solstícios de inverno, as noites elas são mais longas que os dias. A gente também tem a questão dos equinócios, que na realidade são as épocas em que tanto o hemisfério norte e o sul eles são igualmente iluminados. Isso quer dizer o quê? A duração dos dias e das noites elas são iguais nos dois hemisférios, que é muito diferente em relação quando a gente chama de solstícios de verão e de solstícios de inverno. Nos solstícios de verão, os dias ele vai ter uma duração bem maior. Nos solstícios de inverno, as noites ela tem uma duração bem mais longa na realidade. E quando se fala de equinócios, não. Nos equinócios, tanto os dias e quanto as noites, elas têm a mesma duração. E quando se fala do Sol, o Sol ele vai sempre nascer no mesmo local e vai morrer no mesmo local. Quando eu falo nascer no mesmo local e morrer no mesmo local, é quando o Sol está nascendo e quando o Sol está se impondo. Ou seja, ele sempre vai nascer na questão do leste e vai se pôr na questão do oeste. Toda vez quando a gente fala em relação à questão das zonas, que são as zonas climáticas, eu quero falar para vocês em relação à questão da zona intertropical. A zona intertropical, na realidade, vai ser uma região que vai ter uma maior incidência solar. E isso daí, se tem uma maior incidência solar, vai ter mais calor. À medida em que se afasta da linha do Equador em direção, na realidade, aos polos, tanto ao Polo Norte quanto ao Polo Sul, a temperatura dessas regiões elas vão ficando mais fria. Isso daí tendo uma amplitude térmica maior. Nos polos, a região com maior incidência solares, acontece período de 6 meses de luz ou 6 meses de escuridão. Imagina só, você passar 6 meses em um local onde só vai ter a luz do dia, mas a temperatura vai ser bastante fria, que isso daí vai acontecer no polo, né? A questão das estações do ano, a gente só tem o inverno e o verão. Eu tenho 6 meses de apenas dias e 6 meses de plena escuridão. Isso daí vai se dar devido à nossa inclinação do nosso planeta Terra, devido à incidência dos raios solares. Bom, gente, eu estou falando para vocês sobre as zonas climáticas, né? E em relação a essas zonas climáticas, a gente vê aí a incidência da luz solar. E a incidência da luz solar, devido, lógico, à inclinação que o nosso planeta tem, ela vai se dar em maior parte e em menor parte. E é lógico que vai interferir na questão do calor. Então, perceba que as regiões que possuem dificuldade em receber a luz solar e de como a incidência é nos trópicos, por exemplo, no trópico de Capricórnio e de Câncer e na linha do Equador, né? No hemisfério sul, o Sol ele se posiciona a pino sobre o trópico de Capricórnio, proporcionando nessa região uma incidência direta da luz solar. O mesmo caso é no verão, no hemisfério norte, com o trópico de Câncer. Vimos aí a questão do movimento da Terra, que são os movimentos de rotação, de translação, né? Percebemos a questão da incidência da luz solar e que essa incidência ela se dá em torno dos trópicos, que são linhas imaginárias, e é lógico que isso vai interferir principalmente na questão da temperatura e das estações do ano, mas agora eu gostaria de resolver com vocês algumas questões. Bora lá para a telinha para a gente ver aí a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte: a Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada.
Ao todo, são dezenas de diferentes formas de deslocamentos realizadas pelo nosso planeta. Então eu quero que você assinale entre as alternativas a seguir aquela que não indica um dos fenômenos de movimentação terrestre. Na letra A temos rotação, na letra B a gente tem nutação, na letra C a gente tem precessão dos equinócios, na letra D vemos inclinação e na letra E temos a revolução. Estou dando um tempo aí para vocês pensarem, porque quando vocês começam a observar as alternativas, fala sobre rotação, inclinação, mas de repente vem nutação, vem revolução, vem precessão dos equinócios. E eu falei isso durante a aula? Não. Não falei isso porque eu gostaria que vocês em casa fizessem uma pesquisa e anotassem ali no seu caderninho o que é a nutação, o que é precessão dos equinócios, o que é a revolução. E aí, será que você já sabe a resposta? Vamos ver a resposta aí na telinha? Bom, o único movimento da Terra que não está relacionado à questão da rotação é a inclinação. A Terra ela está inclinada, mas isso não quer dizer que ela está em movimento, não. Ela só está inclinada. Ela se movimenta, ok? Ela tem um movimento de rotação, mas ela faz esse movimento inclinado. Não quer dizer que essa inclinação ela está se movendo, ok? Então, a resposta correta em relação que não indica um fenômeno de movimento se chama inclinação. Bora resolver mais uma questão? Observe aí na telinha a questão 2. Sobre o movimento de rotação, pode-se afirmar que, na primeira afirmação, diz o seguinte: consiste na volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, de si mesmo, e é realizado do oeste para leste. Na segunda afirmação, tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pela incidência da luz solar por todo o Equador. É bem legal essa afirmação porque ela fala tem duração de aproximadamente 24 horas. Lembrando que a rotação, na realidade, tem 23 horas e 56 minutos. É por isso que essa afirmação ela diz aproximadamente, ok? Nosso dia ele tem aproximadamente 24 horas, mas na realidade são 23 horas e 56 minutos. Na terceira afirmação diz o seguinte: é responsável pela alternância entre os dias e as noites. E daí vem a perguntinha: assinale a alternativa que está correta. Toda vez quando vocês tiverem uma questão, que a questão é longa, leiam, interpretem e observem muito. Cuidado com a empolgação para não responder a alternativa incorreta. Sempre diz, assinale lá a alternativa correta, assinale lá a alternativa incorreta. E é muito importante que vocês estejam atentos, calmos, respira fundo, faz ali um exercício, né, de paciência. Veja que quando você está lá fazendo uma prova, você vai ter um tempo, então não é necessário uma afobação, não é necessário um nervosismo. Eu sei que vocês passam por uma ansiedade e às vezes querem terminar logo a prova, mas tenham calma, que quando a gente está calmo, tudo se resolve na maior tranquilidade e a gente consegue realizar e ter os melhores desempenhos. Então, quando diz ali, assinale a alternativa correta, não é incorreta. Na letra A, a gente tem somente as afirmativas 1
e 2 são verdadeiras. Na letra B, somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Na letra C, somente a afirmativa 2 é verdadeira. Na letra D, todas as afirmativas são verdadeiras. Na letra E, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. E aí aquele tempinho para vocês pensarem, olharem aí na telinha, qual será a alternativa correta? Meu Deus do céu, será que tem alguma coisa que está errada? Nossa, na primeira afirmação está falando que a Terra dá uma volta em torno de si própria, em torno do seu eixo. Depois ele diz que tem uma duração de aproximadamente 24 horas. Aí quando a gente vai para a afirmativa 3, diz que é responsável pela alternância entre os dias e as noites. A gente entra sempre naquela dúvida e tenha certeza, respira fundo que vai dar certo. Pensaram? Vamos lá para a gente ver qual é a afirmativa correta. Na realidade, todas as afirmativas elas estão corretas, porque essa questão, ela na realidade é como se fosse um resumo de toda a nossa aula, principalmente se falando em relação à questão dos movimentos da Terra. Bom, estamos agora terminando essa aula do EducaPE, falando dos movimentos da Terra, onde a gente percebeu que a Terra ela está inclinada e ela tem um movimento de rotação, onde a gente tem os dias e as noites. Percebemos também que existe um movimento de translação, que é o movimento que a Terra ela dá em torno do Sol, onde iremos ter as estações do ano. Percebemos também que devido à incidência dos raios solares, a gente vai ver que em algumas partes do nosso planeta vai ser mais quente, em outras partes vai ser bem mais fria. Vimos uma coisa muito interessante que nos polos vai ter 6 meses onde vai ser plenamente iluminado. Isso não quer dizer que vai estar quente, viu? Devido à questão da inclinação, os raios solares eles vão chegar lá, só que eles não vão ter uma incidência maior. E dali ele vai existir 6 meses de pura incidência solar e vai ser iluminado, e depois vai ter 6 meses de pura escuridão. E por hoje eu vou terminando, deixando um grande abraço para vocês e até a próxima.